Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Destino Saudade hoje arranca em forma de trio de ataque. Rui Miguel Tovar e o Pedro Cunha, que tanto vos quero, hoje têm um convidado especial. Rui Pedro Silva. Rui, muito bem-vindo, é um gosto ter-te aqui connosco. Finalmente, falamos tantas vezes de ti que era mesmo obrigatório chamar-te. Rui, queres apresentar-nos mais nada ao Rui Pedro Silva, para quem não o conhece? Claro, não vou ser mais expansivo do que fui há pouco ali na entrada com o Pedro. Conheço o Rui Pedro desde os tempos do Record, 2007. Já aqui se falou de um jogo que ele foi ver ao Atlético Madrid, ao Vicente Calderón, em que me pediu, em que me perguntou como é que se podia arranjar bilhetes. E eu lembrei-me que tinha um contacto que nunca tinha usado. Foi o Rui Silva que me abriu a cabeça. Eu, para lá, é verdade, eu posso ver jogos do Atlético Madrid, mas o primeiro beneficiado foi o Rui Pedro Silva. Esse contacto era o João Diogo, na altura era familiar do Simão Sabrosa, e arranjou bilhetes, não me lembro do jogo agora. Espanhol, pronto, Atlético Madrid Espanhol. E desde então mantemos uma forte amizade. Estivemos juntos no I. Muitas viagens aos Estados Unidos. Primeiro o I e depois 2 viagens aos Estados Unidos. A primeira, com Los muito Angeles. desporto lá pelo meio, não é? Ui! Em muitas modalidades. Sim, exatamente. Sim, multidisciplinar. Lacrosse também, em Boston. Yeah. Até houve tempo para lacrosse. Mas basicamente, essa viagem, a primeira de todas em 2010, Los Angeles, não é? A viagem foi... Eu queria ver desportos americanos. O Rui soube. E tu então mandaste-me um e-mail a dizer, olha, quero fazer esta viagem Exatamente. em abril, tu conheces mais os contactos da NBA, consegues ajudar-me a arranjar bilhetes para como é que se arranja bilhetes para estes jogos, ou pedir as credenciais. E eu consigo ajudar-te, mas posso ir contigo. Exatamente. Posso ir, pronto. E mais do que justo. Claro. E então fomos primeiro a Los Angeles. Ou estava alguém convosco? Dessa vez foi só eu e o Rui. Ok. Tinha ideia que fizeste uma viagem com o Rui e com mais algum Rui. Isso foi no ano seguinte. Catalão. Catalão, é isso. Boston. É isso. Aí foi Boston. E também meteu Nova York. Também teve uma experiência épica que íamos ver os Yankees. Já e entramos no estádio. No Square Garden. Exatamente. Sabes que falas em Yankees, só me recordo de uma coisa. Josh Costanza. Seinfeld. Eu ia dizer Seinfeld, mas... É impossível. Claro. Tu mal disseste que houve um gatilho no meu cérebro. Josh Costanza. Yeah. E só que estava a chover a potes mesmo, e então voltámos para trás e fomos... O jogo foi adiado. O jogo foi adiado e demos os bilhetes ao Alexandre, não foi? Sim. Alexandre Soares, que era um amigo nosso do I, que morava em Nova Jersey, né? Nova Jersey. E não sei se ele usou os bilhetes ou não, mas nós fomos ver, ainda nessa noite, ao Madison Square Garden, uma exibição dos Bulls do Derrick Rose. Número 0 era? Não. Pois, espetacular. Uma exibição estrondosa. E, portanto, acabou por ser uma win-win situation. Fomos ver o estádio dos Yankees, voltámos para trás e fomos ver um jogo da NBA ao Madison Square Garden. É a minha única experiência lá. Não sei se tu é também. E desde então já fomos ver Tiros Lourinhanense, já fomos ver muitos jogos improváveis, mas são esses que são os mais ricos da nossa imaginação, da nossa memória. Infelizmente, digo isto, se calhar de uma forma um bocadinho egoísta, o Rui Pedro hoje em dia não está ligado ao jornalismo mainstream, digamos assim, mas está ligado a um dos podcasts mais interessantes que o nosso país tem. Sem dúvida. Que é o Matraquilhos. Com o Pedro Fragoso, não sei se com mais alguém, ou o projeto é essencialmente vosso. E portanto, o Rui Pedro também está aqui hoje muito também nesta condição de somos fãs dos Matraquilhos e gostávamos de os trazer sim. É para aqui para o Destino também, e o Rui Pedro cá está, porque é também um posto de sabedoria desportiva e não só, muito cultural, sim. tal como tu. Portanto, eu hoje estou aqui bastante intimidado porque me sinto... Não estás... Rui, e diz-me uma coisa, qual foi o tema que escolheste para hoje, tendo aqui o nosso amigo Rui Pedro Silva? O tema, a propósito do arranque, pelo menos o arranque português de ontem, no Europeu Sub-21 com a Geórgia, na Geórgia,
é falar desses europeus que são do nosso contentamento. E até o curioso foi que na nossa última vez, minha e tua, Pedro, em que falámos sobre o Euro Sub-20, o teu nome que te veio à baila, no primeiro segundo, também é o meu. E então eu pensei, não devia ter dito nada para isto surtir efeito no programa, mas agora vamos. Estás a falar do Pierluigi Orlandini. Ora, boa, exatamente. Olha, ainda há bocadinho estive com a ficha dele aberta no 0-0. Uhum. Porque eu tinha a ideia de facto que a carreira dele depois como sénior tinha sido fraca e de facto confirma-se. Ele ainda faz uma época no Inter com 23 jogos e um golo, mas é a exceção mesmo. Portanto, nunca chega a jogar pela Squadra Azzurra principal. Passa pelo Parma, pelo Verona, passa pelo Milan, faz 5 jogos no Milan. Também? Para mim foi uma surpresa, não me sabia. recordava mesmo disso. Okay. Não sei se o Rui tinha a ideia disso. Nunca esteve no Nápoles, não? Nápoles, creio que não. Okay. Nápoles, creio que não. Tudo bem. Mas, portanto, foi o grande herói desse europeu de sub-21. Claro que foi. E acaba, pois, por não confirmar. E, provavelmente, se formos aqui à lista dos melhores jogadores de cada uma das edições, haverá mais Orlandinis. Sim, claro. Isso é como um Mundial Sub-20, não é? Rui, hoje de manhã fui ver, por acaso, ao 0-0 a lista de todos os vencedores. A primeira edição foi feita em 78, ano do meu nascimento. Portanto, já sabia a minha idade. Honra. Estou cada vez menos jovem. Também era sub-21 na altura. Exatamente. Não foste convocado. Não fui convocado. Nem sei se Portugal esteve lá. Curiosamente, depois não vi se Portugal participou. Boa. E foi ganhado pela Jugoslávia. Pela antiga Jugoslávia. Depois há aqui uma fase interessante que é de domínio italiano. 92, 94 e 96. Sim, nós apanhamos esse furacão. A final de 94, a do Orlandini. Curiosamente, estive a ver também a equipa portuguesa e é um decalque dos campeões do mundo de 91. É muito. Haverá uma ou outra exceção na lista de convocados, mas não tinha ideia que era tão aproximado. Não? Eu lembro-me bem do jogo ter dado em direto e lembro-me de a meia-final com a Espanha, porque essa edição 94 foi a primeira em que a fase final teve era em campo, era num país, não é? Porque antes as finais era em casa e fora, tanto que em 92, quando a Itália do César Maldini, o treinador, é campeã, a Itália joga com a Suécia. Portanto, há um jogo em Itália e outro na Suécia. Em 94 é a primeira vez que é em campo neutro. Pronto, é um pouco o modelo do Europeu de 60, não é? Sim. Havia casa e fora. Era, exatamente. Os últimos 4 jogos era num país. Não vou dizer neutro porque, lá está, isto foi em França e a França estava lá, foi eliminada. A França foi eliminada pela Itália. Era fácil a conta, Portugal-Espanha. E lembro do Portugal-Espanha ter dado em reposição na RTP2. Ok. Portanto, Portugal qualificou-se para a final, foi tão bom para nós, vamos dar outra vez o jogo. Incrível. E deram o jogo outra vez. Atenção, não sei se deram um jogo na íntegra ou se deram um resumo de 50 minutos. Alargado. Mas fez um trabalho sobre a qualificação para a final. Sempre fui muito fã desses resumos alargados. Também, pá, é isso que eu vi sempre aquele jogo especial do Domingo Desportivo, não é? Hoje em dia já não há resumos alargados, pois não, acho que foi aquele resumo de 20 minutos, não é? Ainda, a Sport TV faz alguns, mas acho que já não há tanto interesse porque hoje em dia, à hora que chega o resumo alargado, já tens redes sociais. Sim, claro. Todos os jogos já dão na televisão, portanto os resumos alargados davam jeito quando não havia o jogo a dar em direto. Sim. O jogo dá. Acho que se perde um bocado o interesse porque se acontece há 5 minutos, hoje em dia, uma hora depois já parece que foi ontem. A informação chega-nos de uma forma tão avassaladora e tão rápida que de facto há coisas que nós apreciávamos, como os resumos alargados, que hoje não fazem grande sentido. Mas na altura aquilo era de facto era ouro, pá. Era ouro, não é? Era ouro, dava para gravar, porque sabíamos que ia dar, então punhamos a gravar. Já te falei do Porto Lásio, que não deu na televisão, o 4-1. É verdade, lembro-me disso. Sim, eu lembro perfeitamente de estar a ouvir o jogo pela rádio, e mal acaba o jogo na rádio, a RTP talvez, na altura, passado uns minutinhos, o resumo largado. Pois. Ouro, não é? Depois acho que a RTP tinha dado, não sei se era na RTP Internacional, porque acho que o Rui Loura, que é quem comentou esse jogo, parece-me mesmo estar a comentar. Eu vi para um episódio do Matraquilhos há uns tempos. Talvez. E parece mesmo estar a comentar em direto com não sei se foi o Fidalgo. Talvez. António Fidalgo. E muito bem comentado esse jogo também. Talvez na RTP. Sim. Então. Porque lembro perfeitamente de estar deitado na cama, ouvir o relato desse jogo e de criar as imagens, obviamente. Claro.
terá sido tão bom o gol do Postiga como eles estão a dizer aqui. Mas a emoção era essa do domingo esportivo, não é? Era de ouvir os relatos. E havia muitas vezes o comentário de um gol tão bom que tem de ver, não pode perder logo à noite no domingo desportivo. E hoje em dia já não. Já é só um gol que vai rodar o mundo, vai correr o mundo. Rui, tu és um bocadinho mais novo do que nós, creio eu. Não sei se tens ideia daquelas tardes esportivas. Até há pouco tempo fazia algo aproximado. Sim. Mas com essa diferença também está a dar na Sport TV. Mas anos 90 e 80 estamos a falar de 16 jogos, talvez, primeira divisão e segunda. Sim. Claro. Tu acumulas durante 3, 4 horas aquela informação. O rádio que ainda mudavas a sintonia com o dedo. Precisamente. E depois se a Antena 1 estava a dar publicidade, passavas logo para a TSF. E não eram só 3 rádios na altura, havia mais rádios a dar. E lá depois começavas a conhecer também os comentadores pela voz, portanto ouvia-se o golo, não é? O grito, sim. E não, este é o jogo de Aveiro. Claro. Foi um golo. Associavas logo. Tanto que há uns tempos havia, já não sei quem é que era, foi num episódio, num espetáculo de stand-up na altura, 2002, 2003, em que alguém dizia, imaginem o que é um Benfica-Porto e de repente só ouves que é golo e depois estás ali naquele tempo, mas é golo de quem? E depois João Pinto, mas espera, o João Pinto do Benfica ou o João Pinto do Porto? E era muito isso, era o... Tanto depois houve quem tenha começado a fazer dizer logo golo e depois dizia a equipa e só depois que cantava o golo. É verdade. Mas ainda assim aquele período de suspense era, sobretudo ao domingo à tarde, em que estávamos a ouvir na rádio e ao mesmo tempo estávamos a ver handball, hockey patins, no Desporto 2, sim. Aquela tarde desportiva que era o troféu, pelo menos houve uma altura que era troféu. E provavelmente já tinhas tido Fórmula 1 de manhã, era literalmente a tarde inteira, até nos mandarem para a cama, porque o domingo desportivo acabava demasiado tarde, pelo menos a mim. Eu acho que era o único dia em que a minha mãe me permitia estar um bocadinho até mais tarde. Olha, nem a minha, vê lá. E o meu pai apresentava. Porque o meu pai lhe dizia, olha... Muito esportivo. Eu no dia seguinte é que sabia as novidades ditas pelo meu pai, através de colegas de escola, é verdade. Eu não ouvia o domingo esportivo, não me deixavam. Deitava mais 10 da noite. O teu pai dizia aos teus amigos? Aos teus amigos te contarem a ti? Não, os meus amigos é que me contam. O teu pai ontem teve bem. Sou péssimo em provérbios populares. Como é que Casa de Ferreiro? Espeto de pau. Não, é um bocadinho isso. É mesmo, completamente. Rui, voltando aqui ao nosso Europeu de Sub-21. Quando pensas nesta prova, o que é que te vem imediatamente à cabeça? Algum ano especial? É esse de 94. E acho que esse de 94 extravasa muito mais do que o simples europeu. Primeiro é a geração de ouro portuguesa. Eu vinha a contar ao Tovar durante a viagem que, sobretudo para o João Pinto, que é quem faz grande parte, todas estas finais, Portugal era bicampeão do mundo júnior, mas tinha um historial dramático e trágico em fases finais de europeus, porque o João Pinto em 88 tinha perdido num espaço de 2 meses o europeu de sub-16 nos penaltis contra a Espanha e depois 2 meses depois na Checoslováquia no prolongamento contra a União Soviética, ou ao contrário, depois perde contra a União Soviética uns anos mais tarde também no prolongamento e nos penaltis neste caso, e aqui vai perder com o golo de ouro, que acho que é mesmo a primeira grande competição decidida por um golo de ouro. É verdade. E o jogo é a 20 de Abril, eu sei porque aniversário de um amigo meu, estava em casa dele, os amigos todos, e a televisão estava a dar o jogo obviamente, e o Porto Sporting estava marcado para esse fim de semana e não há Porto Sporting e é adiado para o início de maio. Não sabia. Estamos a falar de 93, 94. Não, também... E, portanto, o Porto Sporting passa para 3 de maio, estavas a dizer, e há o Sporting Benfica, o 6-3 a 14 de maio. E os jogadores expulsos do Sporting, os jogadores expulsos do Sporting não jogam o 6-3. Se o jogo tivesse sido a 20 de Abril, não vou dizer que seria diferente, mas de facto, Peixe, Vujacic e Juskoviak não podem jogar o 6-3 porque ainda estão suspensos por culpa de um jogo. Juskoviak, ok. Portanto, porque ainda estão suspensos de um jogo que, na verdade, teve de ser adiado. E o Peixe marcaria o João Vieira Pinto, portanto, mais não digo. O Carlos Queiroz é que tinha razão, não é? Mas lá está, porque olhando para essa seleção de 94, sub-21, então, lá está, há Figo, há Peixe, há Nelson, Paulo Torres. Não sei se estão todos pelo menos estão em 91, não sei se estão necessariamente nessa final. Não. Mas havia de facto muitos jogadores das duas equipas. Sim. O Rui Costa e o João Pinto marcam a Espanha 2-0 na meia final, isso eu lembro-me perfeitamente. E na final com a Itália, há esse que disseste, sim. E hoje em dia é impensável um campeonato numa fase decisiva parar a meio para... Aliás, vê-se agora, tudo bem que são sub-19, mas os jogadores que o Ruben Amorim pediu para não irem, acontecer isso com o sub-21, que não eram jogadores
simplesmente que fazem parte da equipa. Não. Não. Figo, Rui Costa, Sim. João Pinto, tudo isto são jogadores que estavam... Que eram a alma, não é? Sim. Rui, já agora, se quiseres, não sei se tinhas ideia disto, isto é esse torneio, os melhores marcadores. Sim, o João Pinto faz 3 golos, que é a fase final dele com mais... Lá está, eu tenho estado a estudar muito o João Pinto nos últimos dias e é a fase final em que ele marca mais golos. Ele que levou um vermelho no primeiro jogo oficial numa fase final de um campeonato da Europa, no Sub-16, contra a Roménia. Na primeira mão, Portugal perde 1-0, isto nos quartos de final, portanto apuramento para a Final Four ou apuramento para a fase de grupos, e depois o último que faz de uma fase final também vê um vermelho. Portanto, não deixa de ser uma coincidência interessante. Mas é isso. E o 11, lá está, já que estávamos a falar disso, o 11 de Portugal, Braçar, nesta altura estava, não sei se no Marítimo, se no Gil Vicente. Também. Nelson à direita do Sporting, Jorge Costa Porto, Abel Xavier Benfica, Paulo Torres Sporting, Capuz Sporting, Capuz que é contratado quando o João Pinto foge do Benfica para Alvalade, a manchete da bola era e Sousa Sintra reage e contrata, assegura já a Capuz. Rui Costa Benfica, Rui Bento nesta altura Boa Vista, João Pinto Benfica, Figo Sporting e Tony nesta altura deveria estar emprestado. 11 campeões do mundo. 11 campeões do mundo. Sapinto, suplente utilizado. Que não foi campeão do mundo, curiosamente. Era aí uma foi o único suplente? Neste jogo. Tem entrado, sim. Neste jogo, com a Itália? Com a Itália, sim. E o Orlandini também sai do banco, não é? Também sai. Sai aos 84 e marca aos 98. É um grande gol. Já agora a equipa italiana. Não era fraquinha. Toldo na baliza, depois Panucci, Fábio Cannavaro, Colonese, Cherubini, Daniele Berretta, Scarcilli, que era um miúdo que apareceu na Roma na mesma altura do Francesco Totti. Recordo muito bem disto por causa do Championship Manager. Num dos meus plantéis, os 2 jovens que eu tenho, entre aspas, são o Scarcilli e o Totti. Dario Marcolin, Lazio, se me engano, não é? Marcolin. Pippo Inzaghi, Benito Carbone e Roberto Muzzi. O único jogador a sair do banco foi precisamente o Pierluigi Orlandini para o lugar do Pippo Inzaghi. Não é mau, mas ainda assim, olhando para os portugueses, mesmo em bolas de ouro, há o Cannavaro de um lado, mas há o Figo do outro. Sim, sem dúvida, acho que Portugal tinha, lá está, no papel, uma seleção. Acho que é das 3, em termos de talento, não necessariamente de resultados, é das 3 melhores de... Podemos depois discutir com... Eu acho que esta é claramente melhor do que a de 2006, que acho que também era... Nem todos os bons jogadores foram convocados, porque já alguns já estavam pela seleção A. Mas era uma seleção muito boa também, a geração do Moutinho, e a geração de 86, que nasceu em 86, e depois esta que chegou à final em 2015, 30 de junho com a Suécia. Estávamos no I. É verdade, estávamos. Nos penaltis também há muitos jogadores bons. Os melhores jogadores desta geração eram melhores. Sim. Só para completar a lista, depois desses 12, Álvaro Gregório, que não foi campeão do mundo, mas fazia parte dessa geração. Na altura era dos nomes mais fortes da formação do Futebol Clube do Porto. O Bino, o João Oliveira Pinto, que fez todo o percurso, que era um médio também muito prometedor, acabou por não confirmar aquilo que se pensava dele, e o Gil, o avançado Gil, pai do Angel Gomes, que está no Lille ainda. Acho que sim, mas isso é tudo muito recente. É muito recente, é o que nós dizemos sempre. Estás à vontade. Fazes parte deste espírito. Meus amigos, e a verdade é que chegamos a 2023 e Portugal nunca foi campeão da Europa de Sub-21. Mas espera, porque tu tens uma história para contar. Então. De 2006. De 2006? Ok. Uma história profissional. / sentimental. E eu comecei a trabalhar no Mais Futebol em maio de 2006 e o europeu desse ano foi feito essencialmente aqui no Norte. Creio que o jogo de abertura de Braga, em Braga, Barcelos, Porto, Braga. Talvez Bessa ou Dragão. Eu fiz jogos em Barcelos e em Braga, isso tenho a certeza absoluta. E eu fiz nessa altura talvez 5, 6 jogos ao vivo, vi muitos jogadores e de facto um daqueles jogadores que me saltou à vista, tipo, este miúdo é bom. Se eu fosse scout de uma equipe portuguesa, agarrava-o sem dúvida. Foi o Milan Stepanov, que foi contratado pelo Porto, de facto, não sei se nesse verão ou passado um ano, e que depois veio a mostrar que não era nada bom, que o Pedro Cunha estava completamente enganado. Foi era bom nessa altura. Nessa altura, portanto, era claramente um jogador aparentemente com muita capacidade para jogar cá em Portugal, a um nível médio-alto.
e foi um flop. Foi um flop, mas portanto percebo pouco disto, Rui, como estás a ver. Isso é Sérvia, ou não? Sérvia ou Croácia, mas eu diria Sérvia. Sérvia. É porque a Sérvia dava lá o Ivanovic, aquele... O Branislav, o que marcou depois o gol ao Benfica nos descontos. Também marcou Portugal em Barcelos, acho que foi 2-0. Essa edição foi conquistada pela Holanda, Que tinha o Skars, que depois jogou no Sporting. Tinha mesmo, era titular. E o Untelar, acho eu também, não é? É um avançado. O jogo de Barcelos não é o jogo em que o Bruno Val parte do pé. E que não vai ao Mundial depois, é substituído pelo Paulo Santos. Dá um pontapé no poste de frustração. Por isso é que Portugal começa a perder em Braga com a França, 2-1. O Jimmy Berrien é o que faz o primeiro gol. A França que também tinha uma geração... Mas o Bruno Val faz um autogol também aí. No primeiro jogo? No primeiro jogo. Esse resultado foi um flop para Portugal. Acho que lá está. Sim. O talento dessa geração também era muito, muito grande. E depois, ainda por cima, um europeu em Portugal, 2 anos depois do europeu sénior. Claro. Porque nós ganhamos o último jogo à Alemanha 1-0, não? Talvez, acho que sim. Grande gol do Moutinho. Do Moutinho, sim, tenho ideia disso. E ficamos pelo caminho. E ganha, dizes bem. Mas é engraçado falar sobre o Bruno Val, tu ou o Rui, já não me recordo quem é que falou, porque foi o Rui. Eu estava no estádio, na zona mista, e o Bruno Val passa amparado a 2 funcionários da FPF, entra para o banco de trás de um carro, com a perna já esticada, e na altura eu pensei, isto é grave. E depois confirmou-se que ele tinha mesmo fraturado um dedo ou o mesmo pé. E nem assim o Scolari convocou o Bahia. Nem assim. Acho que na verdade foram instruções para o Bruno Val partir o pé, a ver se não ia, para ver até que... Senhor Rui Pedro Silva, tinhas razão. O melhor marcador deste torneio foi o Klaas Jan Untelar, com 4 golos. À frente do Thomas Kallenberg, da Dinamarca, e do Nicky Hofs, da Holanda, ambos com 3. Já agora, final, Holanda 3, Ucrânia 0. Repara que estou a evitar dizer Países Baixos. Tá, e bem. Eu estou contigo. Estamos juntos. Chico Buarque da Holanda. Portugal nem sequer se qualificou para a fase seguinte. Ficou pela fase de grupos. Foi uma decepção. Perdeu 0-1 contra a França, depois 0-2 contra a Sérvia, do Stepanov, e ganhou 1-0 a Alemanha, num jogo que provavelmente já terá sido só para cumprir calendário, talvez, não sei. Acho que sim. Aos 90 mais 3. João Moutinho. Eu lembro desse gol, sim, lembro de ter sido nos descontos. Rensing, já falamos sobre ele hoje. Guarda-redes alemão. Portanto, equipa portuguesa já agora, Daniel Fernandes na baliza, depois o Nelson do Boa Vista e Benfica. Sim, o lateral. Zé Castro, Rolando, Custódio, Nuno Moraes, Raul Meireles, Manuel Fernandes, João Moutinho, Ricardo Quaresma e Silvestre Varela. O Hugo Almeida também fazia parte dessa equipa. O Nani podia fazer parte dessa equipa. Já agora, Rui. Nani. Desculpa. Pois tens aqui também. Diogo Valente, que marcou agora pelo Salgueiros em Lourosa. Mas não chegou, mas... O primeiro gol do jogo. Bruno Val, lá está. Paulo Ribeiro, Pedro Ribeiro, José Semedo, o central de 85, que era da geração do Ronaldo. Sim. Bruno Amar, Filipe Oliveira, o Almeida já disse, Ricardo Vasté, o Lourenço. E era isso. Lá está, Nani aqui o primeiro. Nani que aqui estava muito a aparecer ainda, portanto ainda não tinha o... Pois. Ele estreou-se nesta temporada com o Paulo Bento. Pois. Conclusão, Rui. Portugal tem sido quase sempre bem representado, pelo menos no papel. É aquela edição de 2015, em que chegamos à final. Exatamente. Perdemos nos penaltis também, não é? Penaltis, mas Suécia. Não foi aquela meia-final 5-0 à Alemanha? Não sei se é meia-final, mas sei que nesse europeu... Portugal ganha 5-0 à Alemanha, uma exibição, cada um marca um gol. Uma equipa que tinha o Gonçalo Paciência. Isso lembro dos penaltis, estar a ver o Gonçalo a marcar os penaltis. Eu sei que acho que o Paulo Bento, desculpem. O Rui Jorge jogava com uma espécie de 4-4-2 e os dois avançados eram dois mais móveis, era o Ivan Cavaleiro e agora não lembro quem é que era o outro. Sim, mas depois tinha o Bernardo, tinha o Bruno Fernandes, tinha o João Mário, tinha o William Carvalho. É um luxo. E o lateral do Ricardo Pereira, não é? Que ele marca um gol à Alemanha. Sim, o Rafael Guerreiro à esquerda. Era? Sim. Isso não me lembro. Mas lembro-me do 5-0 à Alemanha, foi um festival de bola. 5-0 à Alemanha. Mais uma decepção, depois... Sem gols de Sérgio Conceição. Exato. Depois na final, 0-0 com a Suécia, que era anfitriã, não é? Não. Isso foi na República Checa.
Foi? Foi na República Checa, não Eu, foi? por acaso, eu estava Sim, foi na República inclinado Checa. a concordar contigo com E o penalti decisivo não é do Lindelof, ou seja, o William falha e depois o penalti. E o guarda-redes da Suécia fez uma grande exibição nesse dia. E augurava-se um grande futuro. Não sei o que é feito dele, mas não sei por Isto é base de dados 0-0 contra tudo. por mérito Nós meu. estamos aqui também para explorar a base de Claro, dados 0-0. claro. Vamos a isso, pá. Vê lá, 2000. Portanto, o guarda-redes da Suécia 2015, não é? Acho que fez uma exibição. Mas enquanto eu pesquiso, eu estava-te a desculpa. perguntar, não, a Sim. tirar para cima da mesa. A verdade é que já há edições há 45 anos e Portugal nunca foi campeão da Europa de sub-21. Sim. Andamos lá perto várias vezes. Este ano... É o olhaste único para título que falta, não é? Europeu. Sim. Sim, da UEFA, exatamente. Sim. Este ano olhaste para o nosso plantel, estás com alguma expectativa? Não vais seguir com muita atenção? Não, que é estou sempre que Portugal entra, e eu adoro seguir as camadas jovens. Estou sempre na esperança de ver grandes cometimentos, né? Estamos sempre muito empolgados quando começamos bem, seja Jogos Olímpicos, seja Mundiais, Europeus. Fico sempre fascinado com essa... O que é que pode dar? O Karlgren, pois é, guarda-redes. Está na Dinamarca, no Randers. Patrick Karlgren. Karlgren, lembro perfeitamente. Agora sim. Ele na altura jogava Cá está, 5 jogos em 2015. no AIK de Estocolmo. E foi convocado para o Europeu 2016. Mas não fez nada, claro. Não fez nada de jogos. Aí não conseguiu ser campeão europeu. E continua a ser guarda-redes. Isso é que é importante. Pois, Sérgio Oliveira, capitão. Essa geração era... Lá está. A nível de talento, talvez João Mário. fosse... Já se falou aqui de João Mário, não? Sim. O Rui Tinha Miguel. dito. Sim. Sim. E confirma-se o Bruno Fernandes também, certo? Ou não? Bruno Fernandes. Eu sei que o Bernardo tem a certeza. Sim, Bernardo com um dos golos. Dos 5-0, isso eu lembro-me. Não, espera aí. Mas Daniel Fernandes, Bruno Varela, Cancelo. Isto são suplentes. Sim. Tobias Figueiredo, Frederico Venâncio, Ruben Neves, Ricardo Horta, Mané, Rafa Silva, e depois entraram Tozé, Yuri Medeiros e Gonçalo Paciência. Tinha ideia do Gonçalo, por acaso. Pois, e é 3-4 a final. Depois os penaltis da final. Vou só ver quanto é que foi, se foi 5-0 na meia-final Alemanha. 5-0. Golos de Bernardo Silva, Ricardo Pereira, Cavaleiro. Intervalo. Segunda parte, João Mário e Ricardo Horta. 5-0 a Alemanha. Seja E em que... é uma geração mesmo. Ou seja, Guarda-redes não há era um- Ter Stegen. Não, Ter Stegen. É muito forte. Podemos pôr, talvez, o Bernardo acaba por ser o jogador mais conceituado dessa geração. Talvez não seja um Figo, mas talvez já seja um Rui Costa. E depois todos os outros nomes que aparecem aí, e mesmo é transversal a todas as posições, era mesmo uma geração muito boa e talvez aquela que esteve mais perto de ganhar, né? Pelo menos chegou aos penaltis, a outra, a de 94. Exatamente, sim. E a curiosidade é ser o Rui Jorge ainda, né? Ser o Rui Jorge. Manter-se como treinador. O Rui Jorge está desde 2011, não é? Pois, boa pergunta. No cargo. Em 15 já era, portanto... Eu creio que é desde 2011. Ele deu uma entrevista recentemente a dizer que não acho que esteja acomodado, eu gosto mesmo muito de treinar jovens. Ele foi muitas vezes já falado para Sporting, por exemplo. Claro, sim. E para a seleção principal também. Sim, claro. Pois eu, aliás, ia dizer isso para a seleção principal. Chegou-se a falar de Rui Jorge a fazer a ponte, agora, antes de Roberto Martínez ser anunciado, de fazer a ponte para o José Mourinho. Sim. O que não deixa de ser interessante. Não sei se contratava o roupeiro Paulinho para fazer a transição do testemunho, a dizer que a história não se repete. Mas é uma seleção... gosto muito do Rui Jorge, embora às vezes não apresente os resultados que nós sonhamos. Mas é um treinador, é uma pessoa que eu gosto já quando era jogador. Acho que quando falava era diferente na abordagem ao jogo, seja a antevisão, seja depois a ver o jogo. Portanto, depois do jogo, a sua análise era uma análise diferente, e as pessoas com quem eu me dou dizem que ele, de facto, no balneário era um bicho diferente, no sentido em que era... Acho que houve um momento na história em que se percebeu claramente essa diferença de bicheza, que foi a finalíssima de 94. Sim. Em que é uma das imagens da carreira. Há um grande gol que ele faz, acho que é em 92, pelo Porto na Liga dos Campeões. O Werder Bremen, não é? Sim.
É Werder Bremen? Eu confundo sempre, É o acho 3-2. sempre que é contra holandeses. Não, Mas é esse golo e lá está, nesse tal festejo, em que os jogadores do Porto sobem à tribuna e são insultados é e uma cuspidos vergonha. eventualmente, A imagem acontece é muito tudo e forte, mais sim. alguma coisa. E depois sei que é João Pinto, Rui Jorge e acho que é Vítor Bahia, os três já com o troféu em cima a dizerem também das boas, Claro, para quem estava cá sim, em baixo. sim, sim. E lá está, o Rui Jorge estava... E o Rui na altura era um menino. Era. Ah, sim, pois, sim. 21 sim, anos, 94 talvez. então. Portanto, Então, ele joga até 22. 2004 pelo menos. Não joga a final da Taça UEFA, ele sai antes. Eu acho que ele ainda está nessa equipa, mas acho que não joga a final, acho que é o Telho. Ok. O Rui, já agora, acho que é interessante também, porque eu não me recordo mesmo. O Rui Jorge era um jogador que aparece bem no Porto, é titular, ou pelo menos muito utilizado durante muitos anos. Depois, como é que se processa a saída para Alvalade, diretamente para o Sporting? Até porque é rara. Dupla troca. É Costinha e Peixe, do Porto para Costinha Alvalade. Peixe, E acho que o Rui Jorge Bino, Rui Jorge Bino. Só que o Rui Jorge Bino só chegam mesmo para a temporada 98-99 e o Costinha e o Peixe, pelo menos o Costinha, acho que ainda fazem o final ali em 98, ainda houve o mercado de abril ou de março, tanto que o Edmilson, ex-Porto, chega ao Sporting e marca ao Porto ainda nesse final da época. E acho que um dos dois ainda são utilizados e mesmo tiveram de sair do Sporting para serem finalmente campeões. E essa é uma boca de 98. Estou a dizer isto tudo um bocadinho de cabeça, mas acho que pelo menos um dos dois sim, também me chega a lembrei ser agora. utilizado. Já o Rui Jorge e o Bino só chegam depois e logo, tanto isto 98-99 com o Mirko Josic e entram os dois. O Rui Jorge é titularíssimo e o Bino também começa muito bem a época numa aula, tanto faz as aulas com o Simão. Parece-me que o Sporting ficou um bocadinho a ganhar nesta troca, não achas? Foi um belo negócio, não é? Para o Sporting. Sim, o Rui Jorge foi um jogador que rendeu muito ao Sporting. Lembro-me de o ver a jogar e de pensar que porque o lugar esquerdo sempre foi um lugar em muitos lados, em muitas seleções. Sempre foi um lugar de alguma incerteza e às vezes pobreza. Mas o Rui Jorge emprestava muita qualidade e o Sporting viu-se ali bem servido durante muitos anos. E depois fez parte do núcleo duro de um Sporting importante. Pedro Barbosa, Paulo Bento, em que era preciso ter voz, e o Rui Jorge sempre a teve, desde pequeno, desde jovem. E é muito interessante verificar, porque depois cada um tomou o seu rumo, né? O Barbosa nunca foi treinador, mas o Paulo Bento foi um treinador com imenso mérito no Sporting, naquilo que fez. Já para não falar de outras aventuras, mas só no Sporting. E o Rui Jorge também já montou várias equipas. O Rui Jorge, se pudéssemos entrevistá-lo e para ele definir de uma forma pacífica o 11 ideal do Sub-21, sequer é preciso fazer 2 11, não é? E sequer dava empate. Será aqueles que nunca teve a oportunidade de treinar, não é? Aqueles que saltaram claro. Sim, exatamente. Portanto, quando tu falas em Portugal e os valores, obviamente que há muitos valores, não é? E infelizmente tivemos que nos separar de um deles, que é o Fábio Vieira, capitão. Portanto, teve que abdicar deste europeu. Mas o maior valor é o treinador. Eu gosto muito dele e sempre que ele está em ação fico mais atento ainda para perceber que tipo de jogo é que vamos fazer e depois que tipo de emendas à mão é que vamos fazer consoante os resultados que nos aparecem à frente. Porque o Rui Jorge tem feito uma carreira muito, muito interessante. Agora, claro, é muito difícil ganhar títulos, não é? Não somos bons, mas não somos muito bons, pelos vistos. Como tu disseste, são 40 e tal anos, não vou dizer a tua idade, são 40 e tal anos. 45. São 45 anos. E é bonito. Até porque são gerações que não se repetem, não é? Claro, essa é a grande injustiça, salvo seja, sim, de escolas de formação, que claro. São raros os jogadores que jogam 2 fases finais de um campeonato jovem. De uma competição, sim. Nem mais. Meus amigos, vamos amassar para o domingo desportivo? Nem de propósito. Vamos a isso então. Senhor Rui Miguel Tavares, hoje trazes para o domingo desportivo um jogador que eu gosto bastante. Nos últimos anos, um daqueles jogadores que de facto me chamou a atenção logo da primeira vez que o vi jogar. Filho de um grande campeão brasileiro, é o menino Tiago Alcântara. Pois. Porquê o Tiago aqui, Rui? Porque
não combinámos nada, como se sabe, mas é raro haver jogadores que façam 2 competições seguidas, competições das camadas jovens. Temos o caso do João Vieira Pinto, não é? De jogar mesmo. Portanto, o João Vieira Pinto foi campeão do mundo, o Agüero também o foi. Neste caso, o Tiago é bicampeão sub-21 e marcou nas 2 finais, o que é um caso único. Estás a falar de 2011 e 2013. Sendo que em 13 marcou 3 golos à Itália na final. É 4-0. Eu acho que é a Itália. 4-0 à Itália. A final anterior, não me lembro a quem foi o adversário, mas ele marcou. Portanto, estamos a falar de um jogador que nas camadas jovens, de facto, fez um feito irrepetível. Não só marcar em 2 finais, como fazer um hat-trick numa final. O último a fazer um hat-trick numa final de sub-21 tinha sido o Litbarski, na RFA, e perdeu essa final, porque lá está, era a 2 mãos. De facto, a RFA ganhou naquele jogo, mas tinha perdido por mais no primeiro e não deu certo. Foi um Mbappé. Exato, é um Mbappé, versão. Pierre Litbarski, pá. Pierre Litbarski. Tu mexes comigo, pá. Tu mexes comigo. O jogo de Sevilha de 82. Exatamente, sim. E ele, Tiago Alcântara, de facto, aparece muito bem no futebol, mas é um jogador que, embora seja dotado de um toque de bola excepcional, lembro muito bem dele no Bayern, lembro muito bem dele no Barcelona, e depois, lá está. Eu no Bayern fiquei todo empolgado, porque é uma equipa de que gosto, uma equipa, eu sei que ninguém gosta do Bayern, mas eu estive em Munique, era muito novo e sempre tenho uma adoração pela aquele cidade de estádio Munique. E a Pala te chamava, não é? O estádio olímpico inativo. Ele trabalha com o Guardiola só em Munique ou também em Barcelona? Não, Barcelona também, não é? 10-11, sim, apanha 10-11, O Guardiola despede-se em 2012. Ok, ele cruza-se com o Guardiola 2 vezes. Eu acho que lhe fez mal a separação com o Guardiola, não achas? Se calhar, sim, também apanhou. Pelo menos na perspectiva de compreender o jogador. Eu acho que o Guardiola é muito mais tolerante nessa perspectiva de é um jogador de risco, vou deixá-lo errar. Pois, sim. No Liverpool a verdade é que a qualidade está lá sempre, Claro. Sim. mas acho que ele não está a ser tudo aquilo que eu imaginava que ele... O próprio conceito de jogo é muito diferente. muito diferente, não é? Claro. é muito diferente. Ponto, mas lá está, é incrível. E estou a ver agora aqui só, os únicos gols que ele faz no Europeu Sub-21 são os da final. Mas na final, 4. incrível. Mas ele fez, olha É aqui. como o Éder. Exatamente. Oh, Rui, lembras-te do pai do Tiago? Lembro-me não muito, lembro-me do nome, lembro-me sobretudo no Championship Manager. Associo muito ao Celta, Mas apesar de não ser necessariamente o clube que ele esteve mais tempo, mas acho que é a equipa a que associo mais. Ele é campeão do mundo, não é? Certo? campeão do mundo, Campeão do 94. 94. Mas não joga necessariamente muito. Por acaso não sei. Tinha aquela piada de, lá está, estamos a falar de se é 94, eu tinha 9 anos, um jogador chamado Mazinho. Imagino. O Mazinho, não há muito a dizer, não é? Há nomes que nos ficam e, Claro. e Mazinho Sim, fica sim. sempre mais do que um Márcio Santos, por exemplo. Sim, O claro. pai do Tiago é uma cria do Vasco da Gama. Depois experimentei a Itália no Lecce e na Fiorentina. Não me lembrava mesmo nada disto. Mas Fiorentina em que ano? É a Fiorentina que acho que é o clube. 92, 91, 92. Eles ou desce ou sobe. Pois. Pois. O Rui depois volta ao Brasil, curiosamente, faz 3 anos, Palmeiras, vai ao Mundial 94 pelo Palmeiras, faz 6 jogos no Mundial. Vamos lá ver se é titular ou não. Então, em 7, não é? Faz 6 jogos, Dunga, Raí, 4 a titular, 2 a sair do banco. Portanto, não era um titular absoluto, mas foi muito utilizado. Começou como suplente e depois foi acaba crescendo por, durante a competição, se não? impor. Um bocadinho como ao branco, talvez. E, sim. Começa o Leonardo e depois é o branco que sim. assume. E Que ao assume contrário o do lugar. Raí, que começa como capitão E e o depois, Zinho, e não é? depois sai. O Zinho também desaparece. Depois eu há uns tempos vi os jogos da fase de grupos e tenho a ideia que era isso, que era Dunga, Raí, Zinho, e eram 4 jogadores do meio campo assim muito semelhantes. Rui, e é engraçado porque nessa altura louvava tudo, como tu sabes, e lembro-me perfeitamente de estar a ver o programa da noite, na RTP talvez, e o Zinho e o Raí eram massacrados por um comentador brasileiro que estava cá em Portugal, que eu não me recordo agora o nome dele, mas o Raí e o Zinho eram os audiozinhos de estimação do senhor. Pois. Lembro perfeitamente disso. Ódiozinhos. Audiozinhos.
Depois o Mazinho, só para acabar esta parte do pai do Tiago. Valência 2 anos, Celta de Vigo 4 anos, ainda vai ao Elche e depois acaba no Vitória da Bahia, no Brasil, em 2001. Então a tua memória é o... Estavas a falar da memória? É o Celta de Vigo que É o dá Celta, pois. 7-1 ao Benfica, não é? 7-0. Desculpa, 7-0 ao Benfica. Foi em que ano? Isso é Foi, 99-2000, 25 ok. de novembro de 99. Apanhas. Estava lá, mas Apanha. já jogava pouco. Já jogava pouco, sim. Talvez não tenha jogado nesse Mas não jogo. marcou em nenhum europeu sub-21. Lá está, eu recentemente vi também muitos jogos desse Valência, do Valência de Ranieri e depois Cooper e novamente Ranieri, Benítez e novamente Ranieri, e deve ter sido aí, apanhei o Mazinho e não me lembrava de Mazinho no Valência e depois eu tive de juntar à informação. Nós gostamos muito mais de falar sobre coisas antigas, mas olhando para este torneio deste ano, há algum jogador de outras seleções que vai participar que vocês gostassem de sublinhar aqui, que estejam atentos a ele ou não? Mipa, não tenho. Não. Não tenho. Não. Não tenho. E eu também não, digo-te já que não. Não, do que eu reparei hoje foi, e não sabia, que no tal Europeu 94, no desempate de penaltis, a França, há um jogador que marca e não sabia, Zidane. Portanto, podia ter havido um Portugal-França com Zidane a jogar contra o Figo, olha. E digo isto porque foram companheiros do Real Madrid. Fugiste muito bem à minha questão. E jogaram na meia-final de 2000, não é? Pois. E no na Mundial meia-final de de 2006. 2006. Que foi aquele europeu em Portugal. Da Sub-21. O 0-0 vai fazer um trabalho nos próximos dias, onde vai apresentar, portanto, vai dar a resposta a esta questão que eu agora levantei, boa. Então vá. cuja, Fixe. de facto, eu Nós estou só não completamente quisemos fora. estragar o suspense. Exatamente, eu acho que é um bocado isso, mas era obrigatório fazer a questão. Com o Tiago Alcântara, com o Mazinho, despedimos deste Destino de Saudade. Rui, foi um gosto ter-te aqui, mais uma Obrigado. vez. Foi Estou mesmo. obrigado. Bem. Foi mesmo muito bom. Vamos agora avançar para a furada, para umas sardinhinhas, se calhar, Bora. para um peixinho grelhado. E já sabem, Spotify, Google Podcasts, YouTube, 00.pt. Sigam o Destino de Saudade e não deixem também de conhecer, quem não conhece, o projeto Matraquilhos, porque é fantástico, é das melhores coisas que se fazem em Portugal. Por duas pessoas que sabem muito de futebol e que amam o jogo acima de tudo. Rui, obrigado, foi um gosto. Um abraço a todos. Obrigado, Pedro. Abraço.